Então, já temos aqui a árvore de Natal, as luzes. Falei domingo passado, compartilhei nessa semana para os irmãos que interessaram, para saber um pouco sobre simbologia do Natal, né? Não é pecado não, viu? Não é pecado ter árvore na igreja. E quem interessou ainda ou interessa, lê lá. Eu fiz um pequeno resumo de um artigo muito longo sobre isso. Preguei ano passado sobre isso, mas em dezembro a gente fala um pouquinho mais. E diz a história que Lutero teria sido o primeiro reformador, primeiro reverendo que introduziu na igreja a árvore de Natal para simbolizar vida, nascimento de Jesus, luz que veio ao mundo. Hoje quero falar com os irmãos sobre teologia. Na nossa convenção batista, hoje, terceiro domingo de novembro, é o dia de educação teológica. Trabalhei muito isso quando era diretor de seminário, quase 7 anos. Nós viajamos esse Mato Grosso com equipes de alunos, com coral também, cantando em 4 vozes, hinos, despertação de vocação. Foi um tempo muito bom. O seminário recebeu muitos alunos durante aquele tempo. Isso é uma coisa que mexe comigo. E, por sinal, esse final agora de ano, tenho sido convocado, chamado pela coordenação do nosso seminário em Cuiabá para ministrar uma das disciplinas através do EAD, né, Educação à Distância. Deve acontecer agora no mês de dezembro, não vou precisar viajar, daqui mesmo através do Meet. Mas não é a mesma coisa que um seminário presencial. O conteúdo é muito reduzido em horas e também naquilo que se pode trabalhar como disciplina. Deus tem colocado no meu coração, não sei, eu creio que é Deus, eu estou em dúvida ainda, peço até que os irmãos estejam orando sobre isso. Necessidade de novamente, agora sim temos som. Novamente temos aqui em Cuiabá, falando de seminário em Cuiabá, né? Aqui em Rondonópolis, pelo menos uma classe de educação teológica. E eu tenho pensado muito nisso, eu sei que aqui na nossa igreja temos vários irmãos que precisam fazer isso. Fazer um curso de teologia. Não para ser pastor, alguns sim. Né? Se Deus tem chamado, precisa disso. E também para conhecimento, nossa igreja tem uma liderança muito boa. Poucas igrejas têm a liderança que nós temos aqui na nossa igreja, né? Embora a nossa igreja seja pequena. E então, até um certo orgulho assim, santo, né, para nós, saber que Deus congregou em uma pequena igreja gente com tanto dom, tanto talento, vocação também. Então esse é um desejo no meu coração, talvez esse convite do seminário para ministrar essa disciplina eclesiologia, é algo que eu não trabalhava, eu tenho que preparar, eu vou ter que me dedicar alguns dias para isso, a diretoria da igreja, conselho, já comuniquei, já me encorajaram, né? Assumiram, eu estava esperando um não para eu me livrar dessa tarefa, mas vamos trabalhar, vamos em frente. E hoje é o terceiro domingo, o dia que nossas igrejas batistas, os pastores que têm foco nisso, ou têm preocupação nisso, então dão uma palavra dessa direção. Eu quero chamar os irmãos a lerem comigo, Mateus capítulo 9, de 36 a 38, onde Jesus fala sobre essa necessidade. Mateus capítulo 9, 36 a 38. Os amados irmãos aqui que estão conosco no YouTube, na rede social do Facebook, se tiverem interesse em participar de uma classe de teologia, será um curso não bacharel, mas um curso de teologia a nível de bacharel dentro de uma igreja. Então, deixa aí no chat a sua vontade e manifesta o seu desejo, para que a gente possa saber também quem tem desejo e interesse. Talvez a gente faça uma parceria com alguma instituição para que tenha também uma validade de créditos para quem futuramente quiser completar em outro lugar. Tenho muitos amigos aqui em Rondonópolis que são professores formados, têm pós-graduação, que podem também cooperar conosco nesse projeto. Ou aquele projeto, né? Tem um irmão que já me falou sobre isso, que alguém estava pronto para introduzir aqui em Rondonópolis um trabalho nessa área. Vamos apoiar uma coisa ou outra. Aqui então em Mateus capítulo 9, 36 a 38, nós temos Jesus falando sobre ser indispensável mais discípulos, mais obreiros para a seara. Diz assim o texto: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor.
Então falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Este capítulo 9 de Mateus, ele é um conjunto, e também o contexto, o capítulo anterior e o capítulo 10, quando Jesus envia os seus apóstolos de 2 em 2 para fazer a obra. Mas especialmente, aqui esse final do capítulo, onde Jesus deixa essa grande lição, onde Jesus compartilha a sua compaixão diante dos seus apóstolos, diante dos seus discípulos. Ele expressa compaixão, porque Jesus tinha olhos para ver as multidões. Creio que um problema nosso como igreja atual no mundo, não falo só a nossa igreja, quando falo igreja, eu falo igreja de Jesus aqui na cidade, aqui no Brasil, aqui no mundo, é que temos falta de olhos, visão espiritual para ver as multidões. Ao ver as multidões, Jesus sentiu compaixão. E Jesus diz que essas multidões não tinham pastor. E elas depois são comparadas no versículo seguinte como uma colheita pronta, madura, que se não for colhida, vai se perder. Eu vejo as chuvas esse ano bastante intensas, e já conversei com algumas pessoas, de repente vem uma preocupação, e se continuar essa chuva na hora da colheita, vai perder a colheita. Algumas coisas podem acontecer no tempo da colheita, que a colheita se estraga, se perde a colheita. No caso, Jesus está falando por falta de trabalhadores. Pessoas vão morrer sem serem recolhidas, resgatadas, restauradas pela graça de Jesus para participar da sua glória lá no céu. Por isso, Jesus, percebendo que são poucos trabalhadores, ele ensina a igreja a orar, a pedir ao Senhor para mandar mais obreiros. Comentário de Broaddus sobre esse texto de Mateus é de que Jesus, ao andar por aquelas cidades, todas aquelas cidades e as aldeias, ele tinha uma visão geral da necessidade do povo. Ele não ficava concentrado num lugar apenas. Ele tinha uma percepção do todo, especialmente da Galileia, onde ele dedicou a maior parte do seu ministério. Diz Mateus capítulo 9, aqui, versículo 1, que ele foi para a sua cidade. A cidade, Jesus, quando fala o evangelho, a sua cidade, é Cafarnaum. E de lá ele saiu andando por todas as cidades e povoados, como nós lemos aqui no versículo 35. Nós lemos em Mateus 4:13 que Jesus deixou Nazaré, onde nasceu, onde cresceu até os 30 anos, e foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum era a sua sede. Dali ele saía para fazer as suas viagens missionárias, quando ia a Jerusalém, para a Judéia, de Cafarnaum. E depois ele retornava para a sua cidade, chamada assim, considerada sua cidade. Em Marcos capítulo 2, versículo 1, lemos que souberam que Jesus estava em casa, está falando da casa onde era a sua sede. Embora ele falasse para um dos discípulos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele sempre teve um local, cedido, é claro, emprestado, é claro, por alguém que o amava. E a Bíblia diz que muitas mulheres ricas o serviam com as suas propriedades. Nunca faltou recursos para Jesus realizar a obra. Não lhe faltou também um lugar onde habitar durante aqueles 3 anos do seu ministério. Por isso, quando Jesus proferiu aquela palavra sobre Cafarnaum, no capítulo 11 de Mateus, versículo 23, ele diz: "E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje." Que revelação magnífica que o Senhor Jesus Cristo fez e registrou o evangelista. Sodoma, nós conhecemos a história, foi destruída pelo fogo.
Porque os homens se tornaram sodomitas. Quer dizer, se tornaram o homossexualismo que a gente fala. Sodomita, quando a gente lê no dicionário, se tornou um adjetivo. Os homens de Sodoma, sodomita, o homem que se deita com o homem. O nível mais baixo de uma sociedade. Eu posso ser preso essa semana ou um procurador me processar por causa disso, sabe, irmãos? Houve um pastor batista agora esses dias que foi chamado pela promotoria pública por pregar algo semelhante, que é Bíblia, e eu não vou me calar. E eu falei no grupo dos pastores hoje, de ontem para hoje, sobre isso. Quando a Ordem dos Pastores Batistas finalmente emitiu um parecer condenando o Ministério Público lá da Bahia, onde aquele pastor pregou, porque nós temos toda a liberdade e autoridade de pregar a Bíblia. Ninguém pode nos calar. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando está em xeque a nossa obediência à autoridade de Deus e a obediência à autoridade do homem, eu fico com a autoridade de Deus. Sodomita está no dicionário. Abra o dicionário. Se alguém tem um online, abre aí e lê. Sodomita. Está no dicionário. E eles querem mudar todas as coisas hoje por causa de ideologia de gênero, que é a maior inflamação do inferno agora nessa sociedade atual. Então Jesus está falando que os homens de Sodoma, essa cidade não teria sido destruída pelo fogo, pelo juízo divino, se eles tivessem visto os milagres que Jesus operou, tais milagres que ele operou em Cafarnaum. Jesus está dizendo a cidade sede, onde ele habitou, onde ele esteve a maior parte do seu ministério, viu tantos prodígios, tantos sinais, que eles são indesculpáveis no dia do juízo. Então essa é Cafarnaum, a cidade onde Jesus habitou. Dali Jesus então, diz o verso 35, ia passando por todas as cidades e povoados. Joséfo, o historiador antigo judeu dos primeiros séculos da era cristã, ele nos relatou que na Galileia, só na Galileia, Cafarnaum é como capital da Galileia, havia 204 cidades e aldeias populosas. Muita gente. 204 cidades e aldeias populosas. Às vezes nós temos uma ideia de uma Palestina com pouca gente. Não é verdade. Havia muita gente. Por isso Jesus fala, olhando as multidões, teve compaixão. Claro que as vilas eram aquelas cidades onde não havia muros. As cidades maiores, principais, elas eram fortificadas com muros. Nós vemos isso nos filmes épicos, onde se retrata o que é uma cidade. Aquela que não tinha muro era chamada de aldeia. Então, nosso Senhor, ele ia nas suas missões de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus não foi apenas para cidades grandes. Isso é uma grande lição para os obreiros atuais. Tem pastor que só quer pregar em cidade grande e na grande igreja. Não prega em igreja pequena. Tem cantor gospel que não vai em igreja pequena se for convidado. Só vai em igreja grande, mega igreja. Jesus não fez assim. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Mestre e nosso Salvador. E ele ia onde havia uma pequena congregação também. Ele ia curando todas as enfermidades, desde o verso 35, e doenças. Isso não quer dizer que ele curou todos os casos de enfermidade, mas o evangelista está dizendo que todo tipo de enfermidade Jesus curou, para mostrar que ele tem poder sobre qualquer enfermidade. Por isso alguém disse certa vez, nunca vimos um cego de nascença ser curado, e Jesus curou um cego de nascença. O texto do grego exegético, quando fala essas multidões estavam aflitas e desamparadas, literalmente quer dizer que elas estavam no estado de fadiga, de cansaço, espiritualmente. Espiritualmente. Os doutores da lei, os escribas, os fariseus, estavam cansando aquelas multidões, colocando um jugo muito pesado sobre os ombros daqueles homens e aquelas mulheres. Nosso Jesus sente compaixão, sabendo
por que elas estavam aflitas. Elas não tinham líderes espirituais competentes. Não tinham pastores segundo o coração de Deus. Eram homens sem coração. Eram doutores da lei sem compaixão. Diz o Evangelho, Jesus vendo as multidões sentiu grande compaixão. Porque elas estavam angustiadas, dispersas. As multidões estavam num estado triste e lamentável. Eu não sei se os discípulos estavam enxergando isso. Mas quando Jesus enxerga, ele expõe a sua compaixão. Parece que isso abre os olhos de Pedro, de Tiago, de João, dos discípulos. E então Mateus, que estava lá também, escreve esse texto, e esse texto é apenas Mateus que registrou. E certamente ele está lá e ele vê a compaixão de Jesus. E esse sentimento de que aquelas multidões estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. A ideia é de que estavam sendo jogados, arremessados, literalmente. Ou, como Davidson diz, prostrados, desgastados, incapazes de seguir em frente. Por causa da negligência daqueles líderes religiosos. Eles eram um rebanho, sofrendo por falta de cuidado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que os pastoreasse. Versículo 36 diz, estavam aflitas e desamparadas. A palavra aflita aqui também tem o sentido de que eles estavam sendo estorvados. Aqueles líderes, escribas, doutores da lei, fariseus, que também ensinavam a lei para o povo, eles deixaram essa multidão perplexa, porque eles não estavam entrando pela porta do reino de Deus e estava impedindo de que aquelas multidões entrassem. Por isso eles perseguiam Jesus, porque Jesus tinha compaixão, estava entrando pela porta e queria levar aquelas multidões a entrar pela porta do reino dos céus. Por isso em Mateus 23, 13, Jesus disse, ai de vós doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Então eles fechavam a porta. Eles diziam Moisés, eles diziam Jeová, Yahvé, Senhor, Deus Todo-Poderoso, mas eles fechavam a porta. Ao invés de ensinar, abrir a porta para o povo aproximar de Deus, eles impediam de entrar no reino dos céus. Esse é um texto que nenhum calvinista consegue explicar. Essa mais uma razão porque eu sou avesso ao calvinismo. Essa palavra é para calvinista. Calvinista que fecha a porta em vez de abrir porta. Esses doutores da lei, eles fechavam a porta. Não, meus irmãos, não há alguns que são eleitos por Deus e outros não são eleitos por Deus. Todos devem abrir, todos devem ter a porta aberta para ir ao reino dos céus. Isso depende da liderança que ensina. Há muitos sacerdotes neste nosso presente mundo. Há muitos não posso dizer que profetas, profetadas, professores falsos, mestres falsos, doutores falsos, que ao invés de abrir a porta, estão fechando a porta, não permitem que o povo entre. Jesus está dizendo aqui que eles não permitiam que aquelas multidões entrassem pela porta. Jesus está dizendo que os homens podem impedir alguém de entrar no reino de Deus. Entende? É claro? Olha a sua Bíblia, Mateus 23, 13. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Jesus está falando que o homem tem poder de fechar o reino de Deus diante dos homens. Isso não é calvinismo. Isso aí é pecado. Tem muito pastor autoritário. Tem muita pastora autoritária, opressor, opressora, que fecha a porta, impede a pessoa de entrar no reino de Deus. Essas pessoas vão de ter um duro juízo
no dia do juízo final, porque foram falsos mestres e impediram pessoas de entrar no reino de Deus. Isso não é o pastor Walter que está falando isso, está na sua Bíblia, você conferiu. É Jesus quem está falando essa palavra. Vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho, carregando fardos pesados sobre os ombros dessas pessoas. Mateus 23, versículo 4, Jesus prossegue e diz: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, no entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Cheio de pregador assim. É como aquele sacerdote antigo que dizia assim: faça o que eu falo e não o que eu faço, porque ele não vive o que ele fala. Pregador que não vive o que fala é um fariseu, e receberá esse duro juízo do Senhor, porque ele está fechando porta, impedindo pessoas de entrar no reino do céu, pelo seu escândalo, pela sua falta de misericórdia e compaixão, falta de fidelidade, submissão e obediência, falta de apresentar Jesus glorioso, Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, e ele servo desse Senhor. Por isso essas multidões estavam aflitas e desamparadas, aborrecidas, impedidas de entrar no reino dos céus. Por isso recebereis castigo ainda mais severo de Jesus no versículo 14. Esses líderes têm uma grande prestação de contas no dia final. A palavra desamparadas também significa alguém que foi jogado para baixo, sabe, um tipo de depressão espiritual. E é isso que Jesus olha aquelas multidões também e diz, a ideia de que elas estavam num desânimo mental, um desânimo, um cansaço de não conseguir ir em frente. Por isso as multidões iam atrás de Jesus. Jesus atravessava o mar, eles davam a volta no mar da Galileia, encontravam Jesus do outro lado. Porque elas encontravam em Jesus motivação para viver. Jesus tinha uma palavra de encorajamento. Jesus não tinha só palavra de encorajamento, Jesus tinha exemplo de amor e compaixão. John Brothers, comentando esse versículo 36, diz que as pessoas precisam muito de instrução espiritual e orientação. Nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. Mas aqueles pastores falsos eram guias que não eram confiáveis, eles eram infiéis. Por isso a multidão sofria tanto. Como é ruim, como é péssimo congregar em algum lugar onde o guia é infiel, onde o guia não é confiável e leva a pessoa a um desânimo mental e a um abatimento espiritual. No verso 37, Jesus fala que a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está falando aqui sobre os judeus, a respeito dos judeus. Quando aquela mulher cananeia procurou Jesus para que curasse a sua filha, que estava miseravelmente endemoniada, há um diálogo muito interessante de Jesus com aquela cananeia. Ele disse: eu não fui enviado para as ovelhas, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. E ele dizia que não poderia pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Isso aqui não era uma coisa muito ofensiva naquela época. Era uma linguagem que aquela mulher entendia, dizendo assim: você não faz parte do povo judeu. Mas aquela mulher respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem migalhas. Ela queria uma migalha de Jesus, e por isso Jesus atendeu, e Jesus disse: vai, a sua filha já está salva, já está curada. Então Jesus atendeu a mulher cananeia também. Jesus também atendeu aquele centurião de Cafarnaum. Lucas capítulo 7 registra que ele pediu para curar o seu servo. E quando estava perto da sua casa, o centurião mandou uma mensagem: eu não preciso entrar, eu sou um homem de autoridade. Vocês conhecem a história, né? Eu digo, vai, ele vai. Então Jesus me falou: não vi nem em Israel um homem com tanta fé como este. Jesus atendeu aquele homem que era um estrangeiro, um oficial romano. Jesus também curou e abençoou aquela mulher samaritana lá na aldeia de Samaria. Em João capítulo 4, quando entrou naquele diálogo, irmãos conhecem a história. Então, há vários casos que Jesus atendeu as pessoas também, que não eram exclusivamente do povo judeu.
Mas Jesus veio para o seu povo. Então, quando Jesus está falando aqui da seara, ele está falando dos judeus. Sem desprezar as outras nações, porque depois, mais à frente, ele vai dizer: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele quer que a igreja faça isso. E a igreja está relutando em alguns lugares, e isso ainda não aconteceu. Então, Jesus está dizendo no versículo 38, é preciso que mais trabalhadores sejam engajados. Jesus está falando aqui que é indispensável mais discípulos, mais trabalhadores, mais obreiros, mais pregadores. Então ele diz: orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Jesus muda então a figura de ovelhas para a figura de colheita madura, que está pronta para ser ceifada, mas precisam de trabalhadores. Não sei quantos de vocês já estiveram numa roça que estava pronta para ser colhida. Eu lembro do meu avô, quando era agricultor, olhava aqueles campos de arroz maduro, que coisa linda. E era hora de pegar a colheitadeira. Meu avô já era mais moderno, já tinha colheitadeira. Antigamente era no cutelo, na mão, né? Que coisa linda, colher, guardar no celeiro. Jesus está falando: olha, a colheita está madura, não tem trabalhador suficiente, o fruto vai se perder. Jesus está falando das multidões agora na forma de colheita. Estava agora essa semana, 3 dias lá no retiro dos pastores aqui, retiro anual dos nossos pastores do Mato Grosso. E o pastor Levi Godinho, que é mobilizador da nossa Junta de Missões Mundiais, deu um pequeno relatório. Em 2020, as nossas igrejas batistas aqui no Brasil sustentaram 2.041 missionários ao redor do mundo, em 81 países. Fiquei contente de saber que estamos em 81 países, sendo uma convenção não muito grande, não muito rica, com 2.041 missionários. Falou dados de conversões, mais de 10 mil, mais de 2.000 batismos e tantos líderes capacitados, mais de 3.300, que coisa boa. Mas é muito pouco, irmãos, diante do tamanho do mundo. 1/3 da população, preguei recentemente sobre isso, 1/3 da população do mundo não foi evangelizada integralmente. Não ouviu ainda de que Jesus veio ao mundo, não sabe que o evangelho foi escrito e deixado a nós há 2.000 anos passados. Então, há muita colheita sendo perdida no mundo por falta de trabalhadores que estejam disponíveis para colher. A palavra mande mais trabalhadores, ekbale, ela significa, é o que Deus fez comigo, empurrar. Deus, depois que eu fugi durante 5 anos do ministério, um dia parece que Deus falou assim: agora eu vou empurrar você. Tudo que eu estava fazendo estava dando errado, e eu estava ajudando meu pai finalmente como caminhoneiro, que era o meu sonho de vida, meu projeto de vida era ser caminhoneiro. Eu estava nas estradas do Brasil, estava passando aqui, irmãos, por Rondonópolis, indo para Rondônia com meu pai, estava na viagem de volta, vindo de Cacoal, com madeira cerejeira no caminhão, aquela madeira cheirosa, o caminhão passava assim, ficava 10 minutos aquele cheiro na estrada aí da cerejeira. Era meu sonho, era tudo que eu queria, viver na estrada, de cidade em cidade, vigiando e andando de lugar em lugar, em cima de 4 não, era um trucão, naquele tempo era um toco, 2, 4, 5, 6 rodas. Mas Deus me empurrou daquele caminhão para fora. E eu já contei a história aqui uma vez sobre isso, né? Meu próprio pai, Deus usou meu próprio pai para dizer assim: por que você não vai estudar para ser pastor? As coisas que a gente conversava no caminho, eu via que estava pesando, meu pai tinha deixado de ser dizimista, meu pai estava vivendo um tempo morno, e eu sempre queria chamar ele pela Bíblia, e voltar para a igreja, e falava as coisas, ele puxava para o comunismo, que claro, um crente morno, um crente que está afastado de Deus, vai puxar para o comunismo, aquelas coisas todas, e um dia acho que ele ficou aborrecido comigo, e falou assim: por que você não vai estudar para ser pastor? Aí não consegui mais conversar com meu pai no restante daquela viagem, até chegar no Rio de Janeiro. A gente estava aqui ainda passando talvez estivesse passando aqui, ó, em Rondonópolis, eu não lembro onde que era. Eu sei que a gente estava muito longe do Rio de Janeiro ainda. Aí voltamos para São Paulo, caminhão vazio, falei com o pastor, meu pastor de muito tempo.
contei o que estava acontecendo, aí ele orou comigo, no culto à noite ele pregou, Deus confirmou, Deus estava me chamando, sabe? Deus me empurrou de dentro daquela boleia para fora. Essa palavra equivale, significa isso, empurrar. Eu vi gente que foi empurrada para o ministério. Eu vi gente que não, que se ofereceu. Aquela missionária lá de Tocantins, ela disse no testemunho dela, não lembro agora, Margarida, se não me engano, ela disse assim: Deus não me chamou, eu me ofereci e Deus aceitou. Então, eu não sei, eu acho que foi ela que deu esse testemunho. Algumas pessoas se oferecem, como diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Outras pessoas, parece que Deus vai dar um empurrão. Vai acontecer alguma coisa. Como aconteceu comigo, vai acontecer alguma coisa. Aconteceu várias coisas comigo. Até que finalmente o empurrão de Deus valeu. Eu agradeço a Deus, porque Deus fez isso na minha vida. Por que Deus faz isso com algumas pessoas? Deus fez isso com... Você lembra alguém na Bíblia que Deus fez? Lembra alguém? No Velho Testamento, Deus fez isso com quem? Com Jonas. Deus fez isso com Jonas. Quem mais? Deus fez com quem mais? José? José, realmente, ele queria uma coisa, Deus levou ele deu um empurrão nele. Moisés, lembra? Não, Senhor, envia outro. Eu não, Senhor. Não, Senhor, eu sou gago. Não, Senhor, eu não. Ele inventou um monte de desculpa. Deus empurrou ele. Você vai, é você, Moisés. Novo Testamento, quem que Deus deu um empurrão? Paulo, eu estava pensando nele. Saulo. Você, Saulo. E Deus falou para Ananias: vai lá, Ananias, porque este é um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele quanto importa ser perseguido, assim como ele perseguiu os meus filhos. Algumas pessoas, não são todas, viu? Deus não vai empurrar todo mundo. Que bom que aqueles que foram empurrados aceitaram, viu? Que a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Foram livres de alguma coisa muito terrível. Eu vi gente chorando amargamente, porque Deus falou e não obedeceu. Durante aquele tempo que eu viajei pelo Mato Grosso, aqueles 5 anos, 7 anos, eu vi muitas histórias tristes. Já contei a história da Valnice aqui. Quase morreu. Não fosse aqueles pais se arrependerem, e ainda quando ela estava no hospital desenganada pelos médicos, lá na calçada eles começaram a orar: Senhor, nos perdoe. Porque ela queria ir para o seminário no ano seguinte, foi despertamento de vocação numa das nossas viagens missionárias pelo Nortão, lá em Sinop, e ela falou: pastor, eu vou para o seminário, mas os pais não deixaram. Durante 1 ano ela sofreu e quase morreu de enfermidades. Abriram a barriga dela, fecharam de novo lá em Goiânia, o médico falou assim: não dá para mexer, não tem como mexer mais. Desenganaram. Lá na calçada eles oraram, ela me contou depois a história. Os pais oraram lá na calçada: Senhor, nós entregamos tua mão. Nós estamos pecando, nós queríamos segurar ela, que ela fosse o que nós queríamos, mas Senhor, nos perdoe, nós entregamos tuas mãos. Daquele momento em diante ela foi curada. Ela saiu do hospital, o que era incurável se tornou uma pneumonia intestinal. No ano seguinte ela foi para o seminário, foi servir a Deus. Mas eu vi coisas terríveis, coisas que não tiveram um final feliz. Por quê? Porque não atenderam a vocação de Deus, não atenderam o chamado de Deus. Então, Jesus, quando fala mande trabalhadores, ele está dizendo também isso: há uma urgência. Às vezes Deus vai empurrar alguém porque há uma urgência. Se Deus tem alguém preparado para ir pregar em tal lugar, e essa pessoa está resistindo, uma hora Deus vai dar uma empurrada para ir. Porque Ele precisa daquela pessoa naquele lugar. Há um vídeo que circulou bastante já, é muito interessante, mas o enredo é assim, tipo assim: tem gente que entrou para o ministério pastoral e Deus não chamou para entrar no ministério pastoral. Então no dia do juízo Deus fala assim: fulano, mostre-me as tuas mãos. Ele mostra as mãos e fala assim: onde estão os milhões de vidas que eram para você ter impactado com a sua vida? Fala: como, Senhor? Ele apresenta milhares, mas Deus queria milhões. Mas eu sou chamado, eu sou pastor. Não, eu não te chamei para ser pastor. Eu chamei você para ser um grande empresário. E através das empresas você investir e impactar em milhões de pessoas no mundo. Eu não chamei você para ser pastor. Outra pessoa foi se envolver com os negócios deste mundo. E Deus havia chamado para ser pastor. Mostra-me as tuas mãos. Ele mostrou as mãos. Onde estão aquelas milhares de almas que eu chamei você para pastorear? Mas Senhor,
Eu com o dinheiro investi na obra de missões. Não chamei você para ser um empreendedor, chamei você para ser um pastor. No final conta de uma mulher que Deus fala, mostra-me as tuas mãos, fulana. Ela mostra as mãos e ela toda constrangida, Senhor, eu não pude ir para a obra missionária. Eu criei 3 filhos, Senhor. E ela chorando, com uma decepção por não ter ido para o campo. Ele fala, filha, eu chamei você para ser mãe desses 3 filhos, porque esses 3 filhos impactaram milhares, milhões, não sei, de vidas, tal qual eu planejei para você. Preciso saber a que fomos chamados. Cada um tem uma vocação. E ninguém pode fugir da sua vocação sem ter que prestar contas no dia do juízo final. Como a lição que pastor Tito ministrou nessa manhã. Haverá um juízo final. O crente que foi desobediente, o crente que não cumpriu a sua missão, passará pelo tribunal de Cristo e receberá a desaprovação por não ter sido obediente e submisso ao chamado do mestre. Não importa qual a função, não importa onde ministrou, onde serviu, nós somos chamados como ovelhas e alguns são chamados como trabalhadores para essa obra tão importante, por isso ela é urgente, e a obra precisa de mais pregadores. Mas a obra precisa também de uma igreja que ore mais, para que Deus envie, para que Deus mande os pregadores. Assim como falou muito bem, irmão Marcolino, sobre a nossa ação de glorificar a Deus, primeira coisa, verdade. Aqui Jesus está falando de outra coisa importante. Ele está dizendo, orai ao Senhor da seara, pedi que Ele mande mais trabalhadores. Quando foi a última vez que você ouviu uma oração? Ouviu alguém orando? E essa pessoa estava falando, Senhor, mande trabalhadores para a seara. Senhor, mande obreiros, está faltando obreiros. Senhor, desperta jovens. Desperta homens e mulheres que o Senhor chamou. Senhor, dá um empurrão em alguém. Há urgência. A colheita está se perdendo no campo porque não tem ninguém para colher. Quando você ouviu alguém pela última vez orando para que Deus envie mais obreiros? Faz pouco tempo? Ou faz muito tempo? Parece que nós oramos pouco. Parece que nós demoramos a orar para que Deus envie mais obreiros para a sua seara. Que não tenhamos que esperar o próximo 3º domingo de novembro do ano que vem, para nos recordar de que nós devemos orar, como diz Jesus, orai ao Senhor da seara, e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. É uma ordem. Precisamos obedecer. Precisamos atentar para esse mandamento de Jesus. Os campos estão brancos, maduros, as pessoas estão morrendo, as portas estão fechadas, eles não têm pastores fiéis, não têm pastores confiáveis, não têm homens e mulheres segundo o coração, cheios de compaixão, para falar que a porta do céu está aberta, que Jesus Cristo já veio, eles precisam se arrepender dos seus pecados. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, um ano antes da passagem que está registrada aqui em Mateus, Jesus está falando sobre isso para os seus discípulos. Olha aí, vocês falam que faltam 4 meses para a colheita, olha, levante os olhos, os campos já estão brancos para a ceifa. Nós precisamos levantar os olhos, irmãos. Diminui um pouco de olhar para baixo. Precisamos olhar para frente. Nós temos um grande inimigo hoje, que é a tecnologia, que é isso aqui. Isso aqui ajuda muito. Eu uso isso aqui muito para compartilhar a palavra de Deus. Compartilho o culto, compartilho os cânticos do Ministério Memorial Cantando, eu compartilho com os amigos, compartilho no Facebook, eu compartilho no Twitter, eu compartilho no Instagram, eu compartilho tudo, rede que eu tenho. Isso é importante. Mas se você só fica olhando para baixo, você não olha para frente, se você não está olhando para as pessoas, se você não está enxergando as multidões, isso é um pecado que está acontecendo. Isso é um pecado de omissão.
Jesus está dizendo, olha, levanta os olhos, levanta a cabeça, olha as multidões, olha ao redor, veja quanta gente está morrendo, vai para o inferno. Não é porque está destinado ao inferno. Não acredite em predestinação. Acredite na eleição. Deus elegeu todos para serem conforme a imagem do seu Filho amado, diz Paulo em Efésios. Mas alguém precisa ir lá falar. Se alguém não chegar lá para colher esse fruto, ele vai se perder. E isso é uma culpa muito grande. A gente não pode ter compromisso com essa culpa. Depois, capítulo 10 entra, Jesus manda os 12. Depois, Lucas, capítulo 10, ele fala que Jesus mandou 70. E ele mandou de 2 em 2. E é muito que eu poderia falar aqui sobre isso, sobre compaixão, oração, melhor preparação para o ministério. Vou falar outro dia sobre isso, melhor preparação, como o Senhor fez com aqueles 12. E ele ficou 3 anos ensinando, treinando, um processo lento, um processo gradual, mas que preparou aqueles 12 para revolucionar o mundo. Depois, Jesus chamou ainda Saulo para fazer parte desse colégio apostólico, e Saulo foi então para o mundo até a Espanha. Dizem alguns até onde é Portugal, porque naquela época não tinha esse nome. Ele levou e plantou a igreja em todos os lugares. Meus irmãos, neste dia de educação teológica, oremos para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. Para que Deus envie mais pregadores, mais ministros, mais missionários, missionárias, discípulos que tenham compromisso com a pregação do Evangelho. Se só na Galileia Jesus andou por aquelas 204 cidades e aldeias, quantas cidades e aldeias estão nesse mundo? Você tem uma conta? Quantas cidades estão aqui em Mato Grosso sem trabalho batista? Aqui na nossa região sul tem lugar sem trabalho batista. Não, está faltando obreiros aqui, lá e acolá, até os confins do mundo, meus irmãos. Nós precisamos entender que o estado é triste, é lamentável dessas multidões. Essas pessoas estão incapazes de ir em frente. Elas não vão encontrar a porta do céu. Para elas a porta está fechada. Você, a primeira coisa que percebe uma pessoa assim, colega seu, amigo seu, parente seu, eles não têm perspectiva de uma porta aberta para o céu. Nós que precisamos ir lá e apresentar, a porta está aberta. A porta é Jesus Cristo. Essas pessoas são como rebanho sofrendo por falta de cuidado. Porque pessoas infiéis, pessoas que não são de confiança, mentiram para elas e fecharam a porta. Elas estão acreditando em religião. Elas estão acreditando em boas obras. Elas estão acreditando em muita profetada, que não tem nada, nenhuma garantia bíblica, coisa só que o homem inventou. E elas precisam entrar pela porta do reino dos céus. Jesus nos indica hoje que o primeiro remédio é orar, para que Deus mande, para que Deus empurre alguns, mas envie mais trabalhadores para esse ministério glorioso. Às vezes no ministério eu sofro tanto, eu vou confessar, dá vontade de desanimar mesmo, desistir. Mas quando eu estou aqui na presença do Senhor, quando eu me entrego na unção e na direção do Espírito Santo, não tem ministério mais glorioso neste mundo do que ministrar no poder do Espírito. Eu esqueço toda a dificuldade, toda a luta, todo o cansaço, tudo que acontece, a gente esquece. Eu aprendi uma vez que não posso perder a visão da glória do ministério por causa de Jesus. É Ele que manda. E Ele manda e Ele sustenta. Ele envia, Ele cuida e Ele está presente. Vamos orar, irmãos, para Deus enviar mais pessoas. Pessoas que têm ouvidos para ouvir. Que serão pregadores, pastores, missionários, obreiros, para essa colheita que carece urgentemente ser colhida. Tenhamos esse amor piedoso que Jesus teve, de olhar para as pessoas, não condená-las, olhar para as pessoas com olhos de compaixão e misericórdia. Vamos ter um hábito de orar, vamos criar esse hábito de orar. Senhor, mande mais obreiros. Se Deus quer que eu trabalhe com teologia aqui, eu peço, orem para que Deus mande trabalhadores. Ore para que Deus desperte vocações. Certamente isso será uma
porta aberta para preparar. Outro dia eu vou falar sobre isso, sobre preparo de obreiro. Não dá para trabalhar sem preparo. Às vezes a gente pensa que está preparado. Imagina um médico operar do coração, operou a Cidinha, essa semana fez 24 anos, que serraram o seu peito, abriram o seu peito, serraram toda a sua vértebra aqui, abriram para colocar quantas safenas? Uma safena. Só uma aí. Mas salvou a vida dela. Imagina aquele médico que tivesse estudado só um aninho para fazer isso. Ia conseguir? Imagina trabalhar com a alma de alguém. Trabalhar para salvar, para libertar aquele que está preso em grilhões de pecado. Diante de tanta heresia que tem agora. Você abre o Facebook, você abre o YouTube, especialmente o YouTube, tem tanto pregador. Você começa a ouvir assim, eu estava ouvindo uma assim, poxa, que maravilha, daqui a pouco eu não acredito que ele está falando isso. Heresia diabólica, no meio de uma pregação linda, parece bíblica. Não vou dizer o nome dele aqui, se alguém quiser eu falo depois lá fora. Herege. Eu já vi gente aqui da igreja compartilhando coisa que ele falou. Nem sabe que ele é um herege, mas está compartilhando porque ele se tornou famoso no Brasil. Ele tem uma grande congregação lá onde ele está. Um herege. Não é fácil pregar para uma multidão assim, que tem muita informação, mas informação recheada, minada, bichada por heresias, por erros grassos de teologia. Você tem que estar bem preparado. Tem que estar bem preparado para saber responder e ensinar a cada uma dessas pessoas. Olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Olha, no tempo de Jesus tinha os fariseus, tinha os escribas, doutores da lei, faziam igualzinho. Eles fechavam a porta do céu. As pessoas pensavam que estavam obedecendo, que iam a Deus, estavam com a porta fechada e estavam indo para o inferno. Elas não tinham a ideia de que estavam com a porta fechada e estavam indo para o inferno. Hoje, muita gente está com a porta fechada para o céu. Não sabe que está indo para o inferno, acha que está indo para o céu. A porta está fechada para ela. Você saber. Então devemos nos esforçar com a bênção do Senhor para treinar trabalhadores, o melhor preparo, o melhor desempenho para o trabalho, porque Jesus fez isso naqueles dias com seus apóstolos. Então, irmãos, vamos olhar as multidões. Vamos? Vamos sentir mais compaixão? Vamos? Vamos perceber que não tem pastor, segundo o coração de Deus. Vamos entender que a colheita é grande. O diabo está de todo lado tentando atrapalhar os trabalhadores que são poucos. Consegue muitas vezes atrapalhar, prejudicar. Né? Vamos perceber que são poucos trabalhadores. Vamos pedir, Senhor, mande. E pense naquela ideia mesmo assim, Senhor, empurra. Se alguém está resistindo, Senhor, dá um empurrão. Põe para fora de onde está e coloca na tua seara, Senhor. Vamos fazer isso. Porque, como dizia Joel no Velho Testamento, multidões no vale da decisão, o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor se aproxima e essas multidões correm o risco de ir para o inferno, porque ainda alguém não lhes foi falar a verdade, que é Jesus. Oremos.